O papai chegou. Arthur era um rei tirano, do tipo que se você espirrasse perto dele, já era motivo para explodir sua cidade inteira. Durante sua subida ao trono, ele fez um verdadeiro show pirotécnico do mal, eliminou inimigos, detonou cidades e fez tudo que um vilão de filme de ação faria, só que pior. Mas aí, do nada, bateu aquele momento de consciência, tipo quando você lembra das mensagens não respondidas de 2014, e ele percebeu, eita, eu fui um monstro. E aí? Bum! Infarto. Foi dessa pra uma pior. Enquanto ele caía no abismo das trevas, uma voz misteriosa surgiu do nada. Você vai ganhar uma segunda chance, então tenta não fazer-se asterisco gada dessa vez, tá? Corta a cena. Arthur abre os olhos, e dá de cara com dois rostos sorridentes olhando pra ele como se tivessem ganhado na loteria. Eu sou Reynold, seu pai. E eu sou Alice, sua mãe. Arthur, com cara de o que tá acontecendo, começa a entender. Pera, ele voltou como um bebê. Sim, reencarnou. Versão Pocket. Mesmo confuso com a situação, uma coisa é certa, os dois ali são realmente bons pais. Mesmo ele sendo um bebezinho confuso e revoltado por dentro, tá tudo indo bem até agora. Arthur tá até curtindo essa nova vida. Quer dizer, mais ou menos. O problema é que ele ainda tá preso num corpo de bebê, cabeça desproporcional, zero vocabulário, e o pior, faz cocô nas calças de forma automática como se fosse um tanque desgovernado. Controle. Nenhum. Mas aí acontece algo ainda mais bizarro do que ser um bebê. Ele vê o pai, Reynold, concentrando uma energia estranha nas mãos e destruindo uma pedra gigante como se fosse feita de isopor. Arthur fica chocado. O cara era rei do mundo na vida passada e nunca viu esse tipo de poder. Já tá se sentindo no Dragon Ball. Reynold, todo orgulhoso do feito, vira pra família tipo, viram só? Papai é brabo. Só que, esquece de olhar onde tá pisando. Resultado, um pedaço da pedra que ele mesmo destruiu despenca e acerta a cabeça dele em cheio. Plim. Instante karma. Alice, que já sabia que isso ia dar ruim, vai até ele e ativa a magia de cura como se tivesse usado um spray cura-tudo. Mas aproveita pra dar aquela bronca marota. Da próxima vez, tenta não ser idiota enquanto mostra os músculos, tá? Reynold só queria se exibir, mas quando ele leva a coisa a sério, o cara é uma máquina. Ele derruba javalis selvagens com um soco só quando vai caçar, tipo um Saitama versão papai rural. Ter o Reynold por perto é quase como jogar no modo fácil. O cara carrega o time inteiro nas costas, literalmente. Depois de mais uma caçada estilo ursos versus socos, ele volta pra casa todo animado, já esperando aquele abraço de boas-vindas da família, até lembrar que tá coberto de sangue de javali. Melhor tomar um banho antes, né, chefão? Arthur, assistindo tudo com olhos de bebê e mente de ex-imperador do caos, já aprendeu duas coisas importantes. Esse mundo é perigoso demais, todo mundo anda armado até pra comprar pão. Se quiser sobreviver e andar por aí de boas, vai ter que aprender a lutar. Mas enquanto o pai se limpa e a vida segue, Alice bate o martelo. Hora do soninho, Arthur. Normalmente isso seria um golpe no orgulho dele, mas dormir em paz? Sem medo de ser esfaqueado de madrugada. Um verdadeiro luxo de realeza. Na vida passada, ele dormia com o olho aberto e uma espada debaixo do travesseiro. Agora, só fralda, mamadeira e sonhos tranquilos. Meses se passam, e finalmente o bebê Arthur evolui da forma chicletinho imóvel para móvel com coordenação duvidosa. Os bracinhos e perninhas já funcionam. E com esse novo poder desbloqueado, a primeira coisa que ele decide fazer é ir até o espelho para fazer o que todo adulto faria se reencarnasse, dar aquela encarada profunda no próprio reflexo e pensar virei um bebê mesmo, que loucura. Os pais acham a cena fofinha, tipo olha como ele ama o rostinho dele. Mas na real, Arthur tá só tentando aceitar que saiu de rei supremo do mundo pra mini ser que usa fralda. Mais tarde, Alice coloca ele pra dormir de novo. Mas Arthur, que claramente já tá pensando 3 passos à frente, ativa o modo fuga. Espera a mãe sair, abre os olhos como quem diz o plano começou, joga a coberta longe, escala o berço como se fosse o Capitão América versão miniatura e missão escapada iniciada com sucesso. Enquanto Alice tá lá, mega concentrada lavando louça, tipo prova do Enem na pia, Arthur atravessa o cômodo rastejando como se fosse uma mini cobra ninja. E sem ser notado, chega na biblioteca da casa, abre a porta e puxa um livro porque, obviamente, ele quer entender onde foi parar. E aí descobre umas paradas bem interessantes. Esse continente se chama Diken, não ri. E ele é dividido em 3 reinos. Um reino de anões que vivem em cidades cavernas gigantes. O reino de Elanor, dos elfos que vivem escondidos no meio da floresta. E o reino de Sapin, que, bem na hora de descobrir mais, o roteiro corta, então segura esse suspense. Arthur continua sua fuga Biblioteca Edition. Depois de descobrir sobre os reinos, ele fica curioso com um detalhe importante. Ninguém aqui explodiu cidades para virar rei. Já é um bom começo, né? Então ele puxa outro livro, esse bebê é basicamente um Google ambulante, e começa a entender por que esse mundo parece ter parado no tempo. A galera aqui prefere magia ao invés de tecnologia. Tipo, por que inventar o Wi-Fi se você pode tacar fogo com as mãos? A mágica funciona com algo chamado mana, uma energia mágica que as pessoas têm no corpo. E existem 2 jeitos de usar.
Augmentação. Você turbina o próprio corpo com mana e fica bombado, ágil, resistente, quase um vingador medieval. Conjuração. Você manda mana pra fora e faz qualquer loucura que sua criatividade permitir. Invocar fogo, gelo, chuva de sapos, enfim. Arthur entende tudo rapidinho, mas fica encucado com um detalhe: a magia de cura da Alice. Não tem nada sobre isso no livro. Então ele chega à brilhante conclusão de que sua mãe deve ser tipo a mística rara do rolê, ou uma edição limitada com DLC de cura. Ele também descobre que a maioria das pessoas só ativa essa parada de mana na adolescência, tipo quando começam a ter espinhas e crises existenciais. E tem algo chamado Mana Core, que é tipo o Wi-Fi interno que canaliza tudo isso, mas aí o livro acaba e ele fica no suspense outra vez. Arthur descobre que para virar um mago nesse mundo é só dominar a tal da mana. E para ele, isso é moleza, afinal, na vida passada ele já era o chefão supremo graças ao que funciona igualzinho. Tipo, trocou o nome, mas é o mesmo poder com outro crachá. Aí ele fecha os olhinhos, concentra toda a sua energia e... Bah! Seu núcleo de mana começa a despertar. Um momento épico. Um marco na evolução. Um verdadeiro momento Dragon Ball BB Edition. Mas claro, o universo não dá paz. Quando ele tá prestes a seguir o treino secreto do bebê Super Saiyajin, Alice aparece em modo mãe preocupada porque percebeu que o filho dela sumiu do berço. Ela pega o Arthur no colo, olha bem pra ele, e... Arthur congela. Será que ela sentiu a minha mana? Será que ela descobriu que eu sou especial? Não. Ela só percebeu que ele se cagou todo de novo. Prioridades de mãe, né? Pulamos 2 anos no tempo. Alice agora escreve em seu diário de mãe coruja, toda feliz que Arthur tá crescendo forte e saudável, só que com uma pulga atrás da orelha. Esse moleque nunca sorriu na vida. Nem uma risadinha, nem uma careta engraçada. Só cara de CEO desde que saiu da barriga. Nesse momento, ela olha pela janela e vê Reynolds ensinando espada pro mini Arthur. E sim, o bebê executivo agora também tá aprendendo a espancar coisas com classe. Arthur tá lá, todo empolgado com a aulinha de espadachim que o papai Reynolds tá dando. Ele, com 2 anos de idade e um pau na mão, se achando o novo herói do Zelda. Mas aí, Alice aparece. E mano, ela surta. Afinal, quem é o doido que deixa um bebê girar um galho como se fosse uma katana? Arthur, vendo a fúria materna se manifestar, pensa, tá aí alguém que eu não quero deixar brava, melhor andar na linha. Para aliviar o estresse e evitar outro episódio de bebê com arma, Alice decide levar Arthur para passear na cidade. E ele adora a ideia, não porque gosta de passeio, mas porque é a chance perfeita de fazer um reconhecimento de campo. Porque sim, ele ainda pensa como um general disfarçado de neném. Durante o passeio, ele analisa o nível da tecnologia local olhando as lojinhas de armas, vê uns produtos esquisitos que nunca viu na vida, e o melhor de tudo, presencia um mago soltando fogo. Tipo um show de efeitos especiais ao vivo, versão medieval. Depois desse rolê mágico e informativo, Arthur tá moído. O corpinho de neném não aguenta tanto movimento e ele tá quase apagando de sono. Alice percebe e já prepara a caminha, pronta para colocá-lo no modo soneca. E olha, por mais limitante que essa nova vida de bebê possa parecer, Arthur tá começando a curtir. Tipo, quem diria que renascer num corpo fofinho teria lá suas vantagens? Arthur tá vivendo o sonho, pais amorosos, comida na hora e uma cama quentinha. Na vida passada, ele praticamente nasceu largado no modo sobrevivência, sem tutorial, sem inventário inicial, só sofrimento. Cresceu num orfanato, sem nunca saber o que era um abraço de mãe. Então agora ele tá vivendo luxo, o Deluxe Edition da vida de bebê. Enquanto ele dorme no ombro da Alice, todo fofinho e babando no ombro dela, ela vai levando ele pro berço e aproveita para fazer aquele monólogo maternal. Ela diz o quanto tá orgulhosa dele, que percebe sim quando ele foge do berço para ler escondido, como se fosse segredo, né? Viu o brilho nos olhos dele durante o passeio pela cidade e já sacou, esse bebê tem espírito de aventureiro. Ela acha que ele puxou isso do Reynolds, e já tá até se preparando emocionalmente para quando Arthur decidir meter o pé e explorar o mundo. Claro que ela preferia que ele ficasse ali, quietinho, comendo papinha e brincando com bloquinhos. Mas se ele for feliz, ela vai apoiar. No dia seguinte, Arthur tá lá, encostado na janela igual protagonista de novela mexicana, observando o papai Reynolds treinando magia no quintal. E ele tá ansioso, porque quer ver magia em ação de perto, com direito a efeitos visuais e tudo. Reynolds tá no quintal, fazendo o showzinho mágico dele, e Arthur assistindo com aquela cara de interessante. Do nada, umas pedras começam a flutuar do chão, e Reynolds age como se tivesse descoberto a cura do tédio. Mas sejamos honestos, aquilo ali parecia mais um truque de mágica de festa infantil do que feitiçaria séria. A real é que o pai do Arthur não manja nada de invocação, o forte dele é mesmo dar porrada turbinada com magia, tipo um lutador bombado com energia mística. Arthur, vendo aquilo, se sente motivado. Se até meu pai consegue fazer aquilo, imagina o que eu consigo. Ele ia começar a treinar quando, do nada, chega a vilã do sono, a Alice. Hora da sonequinha, campeão. E ele tipo, agora não, mãe. Como ele ainda não sabe falar, o que sobra? Reclamar. Enquanto passam pela estante de livros, ele começa a fazer o clássico choro teatral. Mas agora ele tem uma nova arma secreta, o biquinho. Isso mesmo, Arthur desbloqueou a habilidade lendária do charme de bebê, e usa isso com maestria. Alice até tenta resistir, mas não aguenta. O menino é muito fofo.
Resultado, ela deixa ele pegar o livrinho e seguir o baile. A sós, Arthur vai praticar sua magia na miúda. E ó, em 2 anos ele já evoluiu mais que muito adulto por aí. Arthur já estava ficando craque na manipulação de mana. Juntando fragmentos de energia aqui e ali, ele conseguiu formar um núcleo mágico dentro de si. Era difícil pra caramba. Com certeza. Mas o moleque é teimoso, ou determinado, depende do ponto de vista. Agora ele estava quase pronto para lançar sua primeira magia. Quase. Só que o Arthur subestimou o poderzinho dele. E sem querer, explodiu a casa toda. Colisão. Alice e Reinhold estavam do lado de fora e só ouviram o cabum. A explosão foi tão forte que até fritou as costas do Reinhold, estilo frango na air fryer. Mas os dois sobreviveram, com o coração na boca, porque lembraram de uma coisinha básica. O bebê estava dentro da casa. Desesperados, eles entram correndo para ver se o mini-mago sobreviveu ao apocalipse doméstico. Chegando na biblioteca, o que eles encontram? Arthur de pé, pleno, com carinha de ué, como se nada tivesse acontecido. Sim, ele foi o causador da explosão. Sim, ele tá de boas, sem nenhum arranhão. E sim, ele tem só 3 anos. Ou seja, esse garoto já tá nível Harry Potter versão Overpowered e nem chegou na pré-escola. Ele encara os pais todo orgulhoso, tipo, viram o que eu sei fazer. Mas aí, ele esquece de um detalhe importante, a casa tá desabando. Com a casa vindo abaixo, 2 vigaços do telhado despencam direto na direção do Arthur. Ele tenta fugir, mas né, com aquelas perninhas de todinho, não chega muito longe. Parecia o fim do mini Harry Potter. Mas não foi. Do nada, surge o combo parental supremo. Alice se joga na frente do filho para proteger com o corpo, e o Reinhold ativa a magia no modo pai que não quer pagar outra reforma e impede tudo de cair neles. Arthur fica em choque. Essa foi a primeira vez na vida que alguém arriscou tudo para salvar ele. E Alice, só de ver que o filho tá inteirinho, apesar de quase ter virado panqueca, desaba no choro. Arthur, que ainda tá se acostumando com esse negócio de carinho, começa a chorar também, sem saber se é emoção ou trauma da explosão. Se inscreve aí, filhote.